E aí, como é que você vai? Tudo bom? No Hora H do Agro de hoje, você vai ver que criar camarão não é só colocar ele no tanque, colocar ração e esperar crescer. Existe um trabalho minucioso que, feito corretamente, seguindo os padrões técnicos, a criação flui tranquilamente. Agora, se não seguir esses critérios, o criador pode colocar aí toda a criação a perder e ter um grande prejuízo com a mortandade de todo o viveiro e todo o trabalho de tratar a água e o solo para povoar com mais camarões. E para contribuir com a carcinicultura no estado, o Hora H do Agro hoje vai exibir a palestra do engenheiro de pesca, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, consultor da Global TCP, doutor em Recursos Pesqueiros e Aquicultura, o Luiz Otávio Brito Silva. Ele que abordou o tema Contribuição dos probióticos e seus metabólicos para a qualidade do solo e da água na carcinicultura, que foi feita essa palestra lá no 5º Seminário de Carcinicultura em Arapiraca. Vamos lá então? Queria agradecer aqui o convite ao Mar, em nome da toda a organização, a participar desse evento, né? Sempre a gente vem com a parte de meio ambiente, né? Ou de qualidade de água e solo, e a gente continua nessa pegada aí com vocês, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a contribuição dos probióticos e seus metabólitos para a qualidade do solo e da água na carcinicultura. Bom, como falou, eu sou atualmente professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou engenheiro de pesca e estamos lá atuando na graduação e pós-graduação. Bom, metabólitos, né? É um tema relativamente novo na área de aquacultura, mas bastante comum na área humana, né? Se vocês entrarem no Google, rapidamente colocar a palavra lá, ou pós-biótico ou metabólito, vocês vão ver que hoje a ciência da saúde humana ela tem avançado muito nesse conceito, né? Em busca de substâncias ou subprodutos ou produtos metabólicos que possam conferir saúde aos seres humanos, não? Então vocês têm hoje diversas indústrias nacionais, internacionais, enfim, trabalhando para buscar cada vez mais evidência do uso desses processos fermentativos através de bactérias ou leveduras para a saúde humana, né? Pronto. Eu tive a semana passada em Santa Catarina, eu estava à noite sem fazer muita coisa e comecei a assistir a CNN. E aí eu vi lá, tem a Conexão Agro de 8 de abril, duas reportagens, praticamente uma logo após a outra, falando do uso de biotecnologia na produção agropecuária do Brasil. O Brasil tem uma meta de se tornar o país com mais biotecnologia no desenvolvimento do agro. Então, esse é um projeto de governo, tá? Então, na agricultura está bem forte o uso de bioinsumos. Quando a gente vê bioinsumos, a gente pensa que é fertilizante apenas, não. É o desenvolvimento de que a gente chama de on-farm, né? Então, hoje já tem até se regularizando para esses processos de on-farm, industrialização. Então, muita questão também, né, de análises, hoje com ferramentas biotecnológicas para identificar a eficiência desses bioinsumos. E o Brasil tem crescido muito, quem é do agronegócio, né? Principalmente fruticultura, a questão da soja, o pessoal tem usado muito a biotecnologia e esses bioinsumos, e que são, na verdade, muitos deles, processos de fermentação de subprodutos agrícolas, de subprodutos de animais. Hoje também o pessoal tem usado um pouco alguns resíduos de frango, né? Para a produção de alimento e aí, no caso, também a produção de biofertilizantes. Então, você está aqui, hoje a tendência no campo, na produção, é você ter os seus próprios processos de produção em algumas situações, isso aí, indústrias maiores, porque isso tem trazido alguns benefícios do ponto de vista de melhoria da qualidade do solo, de melhoria do combate a patógenos, melhoria de rendimento. Então, o Brasil tem partido para isso. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos principais países da produção agropecuária, principalmente agrícola, mas é um dos que tem pouca produção de insumo, né? Um insumo para a produção agrícola a gente geralmente importa. Os fertilizantes são importados, né? Os fertilizantes químicos, né? Por isso que tem uma agenda
para transformar aquilo que a gente já tem aqui de subprodutos, dos nossos produtos principais, em bioinsumos. E para isso a gente vai precisar de muita tecnologia, né? Bom, e o que é que isso tem a ver com a carcinicultura, né? Então a carcinicultura tem diversos desafios. Desafios sanitários, o mais hoje IMNV e WSSV, ou seja, NIM conhecido e mancha branca. A gente tem muito acúmulo ainda em muitos viveiros de matéria orgânica, então um excesso de matéria orgânica em alguns viveiros, né? E isso gera uma demanda biológica e uma demanda química extremamente alta, sendo muitas vezes locais apropriados para o crescimento de organismos patógenos. Em alguns locais, a gente vê problema com compostos nitrogenados, principalmente no início, na preparação dos viveiros. Então, é um desafio, principalmente quem trabalha em águas interiores. Bloom de algas, seja elas cianofícias, seja elas dinoflageladas, né? Aqui é água doce ou baixa salinidade, e aqui é água marinha. Engraçado aqui que esse técnico aqui ele tem 20 anos de experiência em camarão e estava tendo problema de oxigênio por não ter um microscópio na fazenda, ele não sabia identificar qual era a causa, né? E era alga, eutrofização, né? Então a gente tem vários desafios na carcinicultura, sem falar de preço, enfim, a gente falando mais da parte ambiental. E por que essa parte ambiental é importante, né? Hoje se sabe muito bem que boa parte do que representa o ambiente, ele entra para fazer parte da microbiota intestinal do camarão, né? Então, vários estudos aí já fazem a parte de questão de metagenômica e outras ferramentas moleculares que fazem a medição do ambiente e ela reflete muito o animal, né? E essa microbiota, ela sofre influência basicamente na matéria orgânica do solo, e aí inclui potencial redox, que a gente às vezes é bem negligente com isso aqui, né? Tem a questão de mudanças, principalmente temperatura, pH, que está muito direcionado à questão de acidez e produção de algas, né? Muitas quedas bruscas de oxigênio, né? Então, muita gente trabalhando com uma demanda biológica muito alta e uma capacidade de aeração, às vezes, insuficiente por questão de conhecimento ou mesmo por questão de economia com energia, né? Tem a questão da produção de substâncias tóxicas, como os compostos nitrogenados, o gás sulfídrico, tudo isso é gerado por um acúmulo muito grande de matéria orgânica. Isso gera uma comunidade microbiana, muitas vezes, que traz problemas para a produção de camarão, né? Então, a gente, às vezes, coloca tudo na conta de IMNV e WSSV, mas muitas vezes não é nem IMNV nem WSSV. O gatilho principal é o ambiente que gera e faz com que essas doenças se manifestem cada vez mais, né? Então, isso também tem a questão do fitoplâncton, né? O plâncton, às vezes, como eu falei ali, cianobactérias, dinoflagelados, né? Rações que não são adequadas para aquele desafio, né? A gente sempre tem essa linha de querer comprar a ração mais barata para o nosso cultivo, e às vezes o nosso cultivo tem um desafio maior, a gente precisa de um aditivo, a gente precisa de um ingrediente de melhor qualidade para aquele desafio que a gente está trabalhando, né? E ração influencia diretamente também a questão da saúde intestinal, né? A gente tem fatores de estresse, muitas vezes alta densidade de estocagem, com baixo manejo, taxa de alimentação ou ou extremamente alta, né? Então a gente tem a mania de que quanto mais ração a gente bota, mais o animal cresce, mas em compensação, mais o animal excreta, mais o ambiente fica eutrofizado. A gente precisa trabalhar e manejo, né? Ou qualidade de água e solo para que aquela proteína que a gente está colocando tenha uma melhor eficiência, né? Tem a questão de alguns locais, problemas de minerais, macro e micros, né? A gente foca muito no macro, mas tem a questão do micro, né? Então, em água do mar a gente tem microminerais em uma quantidade boa, e em água doce a gente foca em algumas regiões, né? Por isso que eu falei, rações cada vez mais adequadas àquele seu desafio. Bom, diante dessas ferramentas, né, que a gente tem hoje no mercado, a gente tem basicamente hoje 3 ferramentas para controle ambiental, tá? As bactérias vivas, que são os probióticos, foi a primeira ferramenta aí já bem estabelecida no mercado, né, com acho que 90% dos produtores já conhecem, já usaram ou usam os probióticos, né? A gente teve nos últimos anos um avanço
no uso dos simbióticos, né? E recentemente, nos últimos anos, vindo de outras atividades agropecuárias, principalmente a questão da produção de ruminantes, não ruminantes, da zootecnia, né? De frango, de corte também, já vem usando esses processos, né? Principalmente o terrestre é mais fácil, porque não envolve água, então é mais fácil de observar, é mais fácil de dar para os animais, a gente coloca na água, a ave vai lá e bebe aquela água, já bebe com um pós-biótico, bebe com uma bactéria, enfim. Então a gente já facilita muito com os animais terrestres, mas para os animais aquáticos sempre um pouco mais complicado, né? Então, na verdade, um pós-biótico é um simbiótico com um período maior de fermentação dentro de um controle mais apropriado que às vezes você não consegue fazer na propriedade, né? Então, tem essas 3 ferramentas aí hoje rodando no mundo da aquacultura. Tá? Qual o objetivo dessas ferramentas? Como eu falei para vocês, melhorar a microbiota do ambiente, consequentemente, a microbiota dos animais de cultivo, né, de produção. Então, você tem remodulação ou rebiose, né? Então, se vocês tiverem a curiosidade, depois dessas palestras, colocar no Google aí sobre disbiose, rebiose, eubiose, isso não vem da produção animal. Isso é um conceito que está cada vez mais da saúde humana que a gente está trazendo para a saúde animal. Tá? Então, hoje você colocar aí, vocês vão ver muito essa questão de rebiose e disbiose. De grosso modo, quando você sofre de problemas intestinais, você tem uma disbiose. Quando você promove o uso de probiótico, pré-biótico, simbiótico, se você for na farmácia vai ter lá os 4 que eu estou falando aqui. Pré-biótico, probiótico, simbiótico e pós-biótico. Tá? Cada um específico para um problema exato que você tem. Você vai fazer o quê? Vai reorganizar o seu sistema intestinal com a colonização de micro-organismos, não especificamente só bactérias, que vão promover ou repromover a sua saúde. Tá? Então, hoje no mundo do camarão, muita gente tem trabalhado nessa linha, né? Então, essa rebiose, né, faz uma promoção metabólica, né, dos compostos, né? Ela melhora essa saúde ou função intestinal, aumenta as microvilosidades intestinais, que são áreas de absorção de nutrientes, né? Ela fornece uma série de vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos de cadeia curta, e muita gente confunde aqui, eu já vi muita gente dizer: ah, mas os metabólitos têm ácidos, mas eu tenho mais ácido. Realmente você tem mais ácido. Uma coisa é um ácido orgânico cadeia curta, uma coisa é um ácido orgânico cadeia longa. Essas fermentações não produzem esses ácidos orgânicos que normalmente a gente coloca na ração de cadeia curta. Eles produzem outros ácidos orgânicos de cadeia longa que são substrato para o crescimento das bactérias e não de combater as bactérias como os ácidos orgânicos de cadeia curta fazem. Então, é ácido orgânico, mas são coisas distintas, tá? Então, muita gente no campo acaba dizendo: eu também tenho ácido orgânico, sim, mas são funções diferentes. São coisas iguais na nomenclatura, mas que têm funções diferentes. Claro que no processo fermentativo, às vezes aparece um ácido orgânico com uma cadeia longa um pouco maior, mas não é feito esses ácidos orgânicos que a gente usa aí, butílico, acético, propiônico, é outra coisa. Então a gente precisa entender primeiro algumas coisas antes de a gente estar, vamos dizer assim, juntando tudo dentro de uma mesma cesta. São coisas distintas, né? Nem se anulam e podem ser usadas simultaneamente, tá? Bom, quando eu falo simultaneamente é dentro de um processo de manejo, né? Então, tem a questão da codificação de genes, né? Da questão das enzimas, como a milase, lipase, melhora da mucosa intestinal, como eu falei, a questão da microvilosidade, que é a modulação gastrointestinal, que aumenta a área de absorção de nutrientes. Resumidamente, é tentar o quê? Melhorar a absorção de nutrientes, aumentar a sobrevivência e aumentar o crescimento. Então, probiótico, pré-biótico, simbiótico, pós-biótico tem o mesmo objetivo. São coisas distintas, mas são coisas correlatas. Tá? E uma coisa interessante é a questão de inibição da comunicação das bactérias através da detecção de clorossenso. Então, o objetivo é melhorar sempre essa saúde. Tá? Bom, o que é que tem hoje basicamente no mercado? A gente tem os micro-organismos presentes nos produtos, são bactérias acidoláticas, enterococos, lactobacillus, bifidobactérias, leveduras, e aí a gente tem agora, ampliando, né? Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, que é uma nova levedura que poucos probióticos ainda têm, mas que já estão surgindo, né?
Tem outras leveduras que estão utilizadas em alimentos. Umas bactérias para a questão dos gás sulfídicos, para COX, tem outra que eu me esqueci o nome agora, de outro produto também importado. Mas o grosso modo a gente tem bacilos. Aí são 50 mil bacilos que a gente tem. Megatério, subtil, licheniforme, enfim, são vários, né? Cada um com sua especificidade, tá bom? Bom, qual é a função básica dos probióticos? Promover crescimento, exclusão competitiva, tem a questão enzimática, inibição do coro-senso, aumento da resposta do sistema imunológico, e aqui em amarelinho, já está difícil de ver, vocês podem ler para mim aí, secreção de compostos antibióticos ou antimicrobianos. Então, a função do probiótico é colaborar nesse sentido, né? Bom, nos últimos anos, muita gente pegou esses probióticos, usava uma fonte de carbono, seja ela um farelo ou um subproduto do farelo, né? Que às vezes a gente fala, comprei um farelo. Na verdade, você não comprou nenhum farelo, você já comprou um subproduto do farelo. Tá? Então, a matriz, que é um prebiótico, ou seja, um substrato para aquelas bactérias crescerem, ela que vai determinar, muitas vezes, o sucesso e o insucesso. A fonte de água que você usa vai indicar o sucesso ou o insucesso, né? O tipo de bactéria ou tipo de levedura que você escolhe para esse processo vai indicar o sucesso e vai indicar o não sucesso. Se vai usar muito carbono, se vai usar carbono polissacarídeo, se vai usar muito carbono de sacarídeo ou monossacarídeo, isso influencia o processo, tá? Então, o processo de fermentação, ele funciona bem para o crescimento de bactérias, mas nem todas as bactérias crescem, nem todas as leveduras crescem. Ele funciona muito bem para a produção de substâncias que são os metabólitos, funciona muito bem, mas, claro, obviamente, da forma como a gente está fazendo, e na maioria das fazendas a gente tem muito risco de contaminação. Então, a gente precisa migrar para um processo que hoje na agricultura é bem forte. Eu vou trazer uma imagem aqui, vocês vão ver, na agricultura o pessoal já construiu os seus tanques de fermentação. Então, é um negócio bem organizado e na aquicultura a gente quer fazer de todo jeito. Porque sempre tem aquela palavrinha, isso não é necessário, isso não precisa, isso pode ser feito de qualquer jeito. E não é bem assim. Tá? Isso é custo. Na verdade, não é custo, é investimento, né? Tem uma diferença de custo e investimento. Então, aqui é uma fazenda que já trabalhou muito tempo com simbiótico, né? Então, você vê que realmente é uma migração do sistema autotrófico, dominado por algas, para um sistema mixotrófico, né? Onde tem uma menor incidência de algas, né? Claro, com o passar do tempo, se você não aumentar as dosagens regular, isso volta a ser autotrófico, porque as algas realmente têm a maior capacidade com o ambiente que a gente tem de luz e nutrientes para se desenvolver, tá? Bom, aqui era uma fazendinha em Feira Nova, Pernambuco, em baixa salinidade também, né? Aqui já todo um processo de fermentação, mas você vê que o descuido com o processo de fermentação, com a limpeza, com a organização, ela às vezes complica um pouco o trabalho, né? Bom, o que é um simbiótico? Na verdade, você continua precisando de um probiótico. Né? Se você fermentar um farelo de trigo sem nada, vai crescer micro-organismo. Se você fermentar uma farinha de arroz sem nada, vai crescer, mas você não sabe o que é que vai crescer. Porque todos esses vêm com algum micro-organismo. Tá? O que você quer crescer é as bactérias que você confia, que você conhece. Tá? Você continua precisando, mas agora você não faz ativação exclusivamente com água, com açúcar, você usa um polissacarídeo, você pode usar uma enzima, você pode usar um carboidrato monossacarídeo ou disacarídeo, no caso aqui. E por que isso? Quanto mais cadeias de carbono, mais tempo a bactéria passa para quebrar aquelas cadeias, né? Então, o pessoal usa enzima, alguns outros não. Pode ou não pode usar alcalinizante, né? Existe um mito que a alcalinizante dá mais vibro na água, outros dizem que não, enfim. Né? Depende muito do alcalinizante que você vai usar, da bactéria que você quer. Né? Então, pode ser um alcalinizante que é um veículo, que é muito usado em probióticos, que são os calcários, os minerais, os macros e micros, pode ser um veículo. Né? E você tem esse processo on-farm, né? Mais uma vez, aqui é farelo de trigo, é uma fazenda na Bahia, trabalhar com sistema intensivo, trabalhou muitos anos com biofloco, trabalha agora com simbiótico. Funciona bem, mas veja o risco.
Um ambiente inapropriado. Mas é possível ter um ambiente apropriado? Claro que sim. Tá? Essa foto é nova. Eu ministrei um curso agora em Santa Catarina sobre simbióticos, fermentação. E não sei se vocês estão vendo aqui, mas se vocês verem, a gente fez um processo fermentativo, escolheu 2 probióticos com 100 alcalinizantes, só para fazer uma aula prática, fez um plaqueamento, né? E se vocês olharem aqui é um probiótico mais ou menos 10 a 9, 10 a 10ª, né? No início do processo de hidratação e depois já ali num processo completamente fermentativo, né? Você vê que tem um crescimento. Aí meu amigo Carlinhos, ontem à noite conversando, né? A gente estava trocando a ideia, ele perguntou, o que é que cresce aqui? Bacilos. Agora, qual deles vai se prevalecer? É outra história, é outro problema. Tá? Então, pode ser o Bacillus subtilis, pode ser o Bacillus ctiniformes, pode ser o Megatério, enfim, algum vai prevalecer em relação ao outro. Né? Bom, aqui é um probiótico recém-hidratado. Olha a quantidade de bactéria que tem. E aí é importante, né? Seguir os passos do fornecedor. Se o fornecedor dizer que vai ter que hidratar meia hora, você hidrata meia hora. Se ele disser você que tem que hidratar 2 horas, você hidrata 2 horas. Se ele disser você que hidratar 4 horas, você hidrata 4 horas. Subsintende na minha cabeça que ele já fez um estudo prévio e ele sabe que aquele tempo é suficiente para que aquele processo hidrate. E que tenha um bom desenvolvimento das bactérias, né? Então, esse probiótico foi hidratado por 1 hora, nessa foto aqui, e aqui 18 horas de fermentação. E aqui é uma placa para víbrios, e aqui é uma placa para bactérias heterotróficas. Então, fazendo a hidratação por 1 hora, a gente teve um crescimento de bactérias, mas, passando por um processo fermentativo, esse crescimento foi bastante acelerado. Tá? Por quê? Você deu nutrientes para que aquelas bactérias crescessem. Né? Você forneceu carbono, você forneceu, muitas vezes, um carboidrato de menor cadeia, como o melaço ou como as enzimas, vai ajudar que essa quebra mais rápida vai ter mais nutrientes, né? Então, funciona bem. E aqui zero víbrio, né? Ou, por quê? Porque usam água limpa, né? Então, a chance de você ter vibriose já diminui bastante. E aí eu falei, funciona bem? Multiplica bem? Sim, mas olha o problema. Bahia. Aí eu cheguei lá, o cara disse, não funciona esse processo fermentativo. Realmente, dessa forma não funciona. 7 dias, 14 dias, dentro de uma estufa, debaixo de um viveiro. Como é que vai fermentar isso? Temperatura alta, spray de contaminantes para cá e para lá. Essa fazenda aqui eu gosto dela, porque aqui era o seguinte, morria o camarão, água verde, e pegava a mesma água do viveiro e fazia a fermentação. Aí eu sempre pergunto, o problema é a fermentação ou o problema é o modo como a gente faz a fermentação? Se é para ter um farming, tem que ter os ingredientes para fazer bem direito. Tá? E aí a gente pode ir na agricultura, né? Nosso irmão lá, agrícola, a gente aprende muita coisa, né? Então tá aqui, ó. Olha lá na agricultura como é. Fermentação sem oxigênio, fermentação com oxigênio, aumento de volume e distribuição. A minha pergunta é, será que uma fazenda de médio porte no Brasil não pode implementar um on-farm desse tipo? Será que todo mundo tem que vir para cá? Pensando nisso, né? Nesses modelos onde as pessoas fazem a fermentação de qualquer forma. A questão da distribuição. Então, é outro problema para fazendas maiores, né? Então, aí Alberto vai mais no Equador do que eu. Lá no Equador o pessoal parou muito de usar fermentação. Por quê? Fazenda grande para distribuir, sempre muito complicado, né? E aí, pensando nisso, no mercado vem a questão dos pós-bióticos, né? E aí não confunda, tá? Simbiótico como bioinsumo, pós-biótico como bioinsumo, simbiótico como ingrediente ou aditivo de ração e pós-biótico como aditivo de ração, tá? Então, desse daqui é o quê? Vem do mesmo conceito humano, né? Você pega bactérias conhecidas,
você coloca substratos conhecidos e você faz um processo de fermentação mais adequado possível para gerar o quê? Metabólitos. E esses metabólitos você recolhe junto com parede celular, junto com conteúdo de proteína, algumas células vivas, você recolhe isso e invasa e leva um produto para poder ofertar de biotecnologia. Tá? Então, na verdade, o que é um pós-biótico? A grosso modo, seria um simbiótico preparado em forma industrial. Vamos lá. O que é que vem nesses pós-bióticos? A mesma coisa que vem no simbiótico, a mesma coisa que vem no probiótico. Só que não é uma bactéria viva, é uma bactéria que sofreu o seu processo metabólico e gerou subprodutos ou produtos metabólicos. Tá? Então, geralmente se usa bacilos, lactobacillus, bifidobacterium e Saccharomyces. Todas as 4 aqui são processos fermentativos diferentes. Umas são mais ácidas, as bactérias ácido-láticas, outras não tão ácidas, e a levedura, ela trabalha geralmente em processos ácidos. Né? Como eu falei para vocês, existem 2 tipos de levedura, a mais conhecida, a famosa, é Saccharomyces cerevisiae, mas hoje muita gente já não usa Saccharomyces cerevisiae, já usa outras Saccharomyces, né? por já melhoramento, enfim, é todo um processo que ocorre durante a vida. Tá? O que é que isso produz? Ácidos orgânicos, aí não é os ácidos orgânicos que a gente está acostumado, né? Cadeia curta, enzimas, aminoácidos, vitaminas e sacarídeos, que de alguma forma são bioestimulantes da microbiota do ambiente. Então eles estão o quê? Vocês vão ver esses ácidos orgânicos são fonte de carbono, que serve de energia para outros micro-organismos crescerem no ambiente. Então ele vai o quê? Retroalimentando o ambiente. Aqui são os tanques. Olha a diferença. Um tanque desse custa aproximadamente 70, 80 mil, dependendo da forma do local. Então você começa, quem já é da engenharia de pesca, quase como uma microalga na fase inicial, só que já nos tanques de fermentação em pequeno porte, depois você vai aumentando isso, a escala, colocando mais ingrediente, colocando mais a questão dos substratos, né, para poder bem aumentar. E aí, claro, obviamente, né, se é um produto registrado no Ministério da Agricultura, ele passa por um processo de controle. Né? Que controle é esse? Para ver se o produto entrega aquilo que ele diz que entrega. Então, muita gente fica perguntando, tem isso mesmo? Claro que tem, é registrado no Ministério da Agricultura, gente. De uma hora ou outra tem que entregar laudo, de uma hora ou outra passa por inspeção. Tá? Não é um produto feito em casa, caseiro. Né? Tem um controle, o Ministério da Agricultura está em cima. E principalmente que está regularizando os bioinsumos. Né? Então, aqui não dá para ver, mas tem uma série de ácidos orgânicos, né? Aminoácidos, vitaminas, enzimas. E também você pode adicionar, né? Se você achar que deve colocar mais uma enzima ali, que você tem um problema maior de acúmulo de matéria orgânica, aquela matéria orgânica ali não é lábil, é uma matéria orgânica que tem uma mais difícil degradação, você pode adicionar a questão de mais enzimas, né? Bom, aí os tanques de fermentação, para que servem? Para poder você minimizar o risco de quê? Contaminação. Para que servem aqueles tanques menores ali? Rotação de cultura, velocidade, pH, temperatura. Né? Então, para cada um desse ingrediente do bolo, a gente gera um metabólito ou um conjunto de metabólitos diferente. Né? Bom, aí, claro, vem de forma líquida, e aí o líquido sempre tem vamos dizer assim, uma dificuldade de entrar no mercado da aquicultura, mas muito mais fácil na agricultura, por já conhecer esses processos de biofertilizante, de bioinsumos. Né? É uma pequena questão cultural. Você não precisa mais fermentar, apesar de algumas pessoas ainda fazer esse processo de refermentação, mesmo sem necessidade, mas, enfim, você só faz uma pequena diluição e aí depois você faz todo esse processo de distribuição. Tá? Faz a mensuração, hidrata, vamos chamar assim, e faz a distribuição.
Bom, algumas pessoas perguntam, eu posso usar probiótico e pós-biótico? Pode, por que não? Gente, bota na cabeça. E aí, entre os próprios vendedores, nenhuma ferramenta inibe a outra. Às vezes elas são complementares e não são rivais. O problema é que no comercial a guerra é grande por clientes. E a gente entende. Tá? Mas um é um bioestimulante do ambiente. Vou estar sempre estimulando ainda mais aqueles micro-organismos a crescer. Lembra lá? Os ácidos orgânicos são fonte de carbono. E aí, não, mas se for fonte de carbono, eu boto melácio. É uma fonte de carbono totalmente diferente. Que vai gerar outros micro-organismos diferentes dos ácidos orgânicos de cadeia longa, né? E aí são os ácidos orgânicos que tem, né? Lático, que aí é de cadeia curta, quínico, cítrico, pirúvico, oxilaco, né? Os próprios outros que só faz repetir com resultados diferentes, né? Regula a fermentação, fonte de carbono, reduz o pH, trabalha na questão dos metais pesados, uma fonte de carbono para os próprios micro-organismos do ambiente natural, a questão também dos processos de metais, o início da quebra da glicose, né? Então, carboidrato, glicose. Então, tem essa quebra, acelera. Né? Você tem todo um processo de degradação da matéria orgânica. Muito comum hoje o pessoal usar ácidos orgânicos, não esses que a gente coloca na ração, como fúlvico, úmico, para degradar a matéria orgânica. Quem nunca viu isso na agricultura? Muito comum, né? Bom, claro, aquicultura é água, né? Um pouco diferente, né? Bom, e aí eu não vou me atentar muito, a gente já está no horário do almoço, ainda tem mais 2 palestras, mas cada ácido desse aqui, ó, ele tem uma função específica, né? Pode ser auxiliar os probióticos, como se for usar como ingrediente ali para você estar umedecendo a ração, e pode usar como biorremediador com as suas quebras das cadeias de carbono, servindo muitas vezes como energia para aquelas bactérias que estão no ambiente crescer. Tá? E aí, por isso que eu falei, uma coisa inibe a outra? Não. Por quê? Porque um é acelerador do outro. Agora, qual é o problema? O problema é que o produtor só quer usar um ou outro. Porque nós do comercial dizemos, ou é um ou é outro. Porque ou eu vendo um ou eu vendo outro. Como eu não vendo os dois, eu digo que é um ou outro. E aí uma coisa não inibe a outra, uma coisa acelera a outra. Bom, aqui as enzimas, né, que tem, amilase, quimiotripsina, lipase, tripsina, ligadas às proteínas, às gorduras, enfim, uma série de ações de quebra de açúcar, quebra de aminoácido, de gorduras, em peptídeos menores. Então, essa aí vai acelerando esse processo de degradação da matéria orgânica. Serve como inibidor de patógenos? Sim. Aqui na Fibroparanolimolíticos da MS, é uma cepa que a gente pega no Oswaldo Cruz para fazer pesquisa, né? Ninguém vai pegar uma cepa da MS lá do Equador, da Ásia, vai trazer para o Brasil, que ninguém é responsável. Então a gente compra onde é permitido, justamente na Fundação Oswaldo Cruz, geralmente em Rio de Janeiro ou São Paulo, não estou lembrado, e a gente faz os testes de inibição. Uma vez alguém me perguntou, muita gente fala o que é isso, mas o que é isso mesmo? Na verdade, você cria uma barreira de proteção com aquele produto, a bactéria, o metabólito, contra um determinado patógeno. Então, aqui a foto não está ajudando muito, mas se vocês tiverem uma boa vontade, aqui vocês estão vendo uma área totalmente diferente aqui. Ó. Essa área é o halo de inibição. A foto ficou muito pequeno o foco, né? Então, aqui, ó. Aqui é um halo de inibição, aqui é um halo de inibição, aqui é um halo de inibição. Eu estou orientando uma tese de doutorado lá em Minas Gerais, no curso de biotecnologia, que eu entrei por acaso, que eu entrei com as fermentações, e lá a gente faz muito para aeromônias, né, que é peixe, né? Aeromônias, diversos tipos de aeromônias, e realmente cria até um halo de inibição um pouco melhor do que para víbrios, tá? Com esse processo. Então aqui quer dizer o quê? Cria uma barreira, né? Não quer dizer também que você vai usar esse produto e agora nenhum víbrio vai chegar na sua água mais. Não é assim que funciona.
Está dizendo que existe uma possibilidade de criar uma barreira. Mas essa barreira não é invencível. Nenhum produto tem uma barreira invencível contra nenhum patógeno. Bom, aí a questão dessas bactérias no solo, né? Todo esse processo de quê? Começar todo esse processo probiótico a criar o quê? Micro-organismos no solo. E esses micro-organismos no solo, seja ele bactérias, seja ele leveduras, seja ele outros micro-organismos, vão servir de alguma forma também como alimento para os camarões. Né? Mas para os camarões, os peixes não fazem pastoreio. Né? E aí vamos para o campo. Né? Isso funciona na teoria é lindo. No campo a dificuldade é um pouco maior. Quem trabalha fazendo pesquisa de campo sabe que não depende do produto exclusivamente, depende da condição do ambiente, depende do técnico. Né? Então esse produto está desde 2020 no mercado. Nessa fazenda continua, a fazenda do Rio Grande do Norte é um grupo, né? Grupo Tecnarão. Então, segundo o técnico de lá, ele fez alguns testes e avaliou que a degradação da matéria orgânica é muito interessante, deixa o solo mais cinza, e eles consideram que o solo mais cinza é um solo com menor quantidade de matéria orgânica, e faz questão de víbrio, né? Comparando a questão dos víbrios com e sem uso do produto, e realmente tem demonstrado uma pequena redução de víbrios. Né? Isso aqui é um solo de uma fazenda. Isso é imediato. Você usou hoje o probiótico, no outro ciclo o solo já está... Claro que não, gente. Não funciona assim, não é mágica. Isso é um processo. E às vezes a paciência do produtor já está esgotada. E ele quer, muitas vezes, que o solo dele melhore na primeira aplicação, no primeiro ciclo. Depois de tantos anos, só aumentando a matéria orgânica, só degradando. Né? Então você vê que já começa a trazer um resultado. E lá não sei, sabe que no Ceará as necessidades são relativamente grandes na Baixa. Aqui também, aqui também, né, alguns testes de água doce, você vê, olha, aqui a foto não está a claridade. Você vê, ainda tem um acúmulozinho de matéria orgânica aqui, ó, e verde, né, porque a água de baixa salinidade é muito verde, muita cianobactéria, né, mas você já vê zonas que clareiam mais rápido, que já demonstram ter uma degradação bem interessante. E por que isso é importante? A gente estava conversando ali, né? Em MNV, traz mais problema para o produtor do que a mancha branca, em alguns casos, né? Mas acúmulo de matéria orgânica é um gatilho para aumentar a virulência de mancha branca. Acho que o último inverno, muita gente sofreu com mancha branca. Né? Temperatura, já estava um ambiente propício, e aí a gente teve esses problemas. Por quê? Quanto menor o potencial redox, muita gente não sabe nem o que significa isso. Quanto menor o potencial redox, mais o quê? Mais gatilho para as doenças. Produção de substâncias que não eram tão tóxicas em substâncias que são tóxicas. E o que é o potencial redox? É só a forma como o solo está sendo degradado, na presença ou na ausência de oxigênio. Eu não vou dizer 100%, você pode escapar algum. A maioria dos nossos biorremediadores, as bactérias são facultativas. Vão na presença ou na ausência de oxigênio. O grande problema é o produto final, se for anaeróbico ou se for aeróbico. Produção de cianobactérias, víbrio, fotobactério e bactérias produtoras de enxofre, ou produção de enxofre, ocorre muito quando o quê? Quando o potencial redox está cada vez mais negativo. Então, aqui um estudo científico mostrou o seguinte, quanto mais gás sulfeto tem na água, menor a sobrevivência do animal, maior os contaminantes microbianos. Quem é que gera gás sulfírico? É um aumento da matéria orgânica sem um tratamento adequado. Vai acumulando, eu não vou usando nenhum processo biotecnológico, isso vai cada vez mais acumulando. Né? Bom, probiótico, simbiótico, pós-biótico funciona sim, mas precisa de ajuda. Isso aqui está no Brasil desde, pelo menos eu conheci, quando eu fiz meu mestrado em 2000. Uso de nitrato de sódio para melhorar a oxigenação do viveiro, o fundo do viveiro. Aí muitas vezes perguntam, por quê? Porque o nitrato de sódio, cálcio, ele tem oxigênio.
56% de oxigênio no nitrato de sódio, 47% no nitrato de cálcio. Então, quando eu boto nitrogênio à base de nitrato, eu estou botando o quê? Oxigênio, para a degradação ser aeróbia, e estou botando nitrogênio para ter um balanço de massa das bactérias. Bom, aí tem um custo. Vamos lá. Percarbonato de sódio serve a mesma coisa. Percarbonato de sódio tem 61% de oxigênio. Se eu jogo percarbonato de sódio, eu estou jogando o quê? Oxigênio. Não estou jogando nitrogênio, mas estou jogando oxigênio. Muitas vezes, matematicamente, economicamente, é um produto mais viável, muitas vezes, do que o próprio nitrato. Bom, pode usar peróxido? Sim, muita gente está usando peróxido de hidrogênio. A gente trabalhou com peróxido de hidrogênio em 2012, para oxigenar a água. Nos últimos anos, para controle de algas, né? Hidróxido, peróxido, biotecnologia. Para controlar o quê? Algas verdes. E também pode ser utilizado aí no solo, depende, claro, a quantidade e o preço, né? Porque no Equador é bem eficiente, mas, por exemplo, é muito caro. Então, aqui no Brasil, você fazendo dosagens constantes, você vai fazer o quê? Oxigenar o viveiro e vai ajudar quem? A biorremediação, a biotecnologia. Então, a biotecnologia por si só, ela vai chegar, mas vai demorar mais. Se você não der essas ferramentas, você não vai conseguir ter o resultado esperado. Tá? E aí, como eu falei, a paciência do produtor está muito curta. E aí eu falei, potencial redox. Olha o que acontece no viveiro. Essa aqui é uma aula prática de um curso que a gente fez lá na FENACAM. Muita gente não gosta de fazer curso, né? Porque não vai trazer mais informação nova. Isso aqui é um viveiro em funcionamento. Menos 247 milivolts de potencial redox. Menos 247 milivolts de potencial redox. Imagina no final do ciclo de cultivo. Tá? O que acontece com isso? O que acontece? Cada vez que o potencial redox vai diminuindo, o ferro que não era ferro de comatar brânquias, pode comatar brânquias. O sulfato, que não era um problema, vira enxofre, e o enxofre em ambiente ácido vira gás sulfídrico. Então, se eu acumular matéria orgânica e a matéria orgânica for de forma anaeróbia, até virar 100% anaeróbia, os micro-organismos vão consumir todo o oxigênio que tiver disponível nas moléculas. O problema é quando a gente separa as moléculas, algumas moléculas ficam disponíveis para outra formação de moléculas que não são tão boas ou são realmente muito danosas para os camarões. Tá? O que é que a gente quer? A gente quer começar ciclos assim, e não começar ciclos do jeito que termina. A gente tem que começar ciclos assim, com a capacidade de degradação da matéria orgânica aerobiamente. Bom, a gente pode fazer gradiamento e calagem? Sim. Depende do solo, depende do pH. E um erro crônico. A gente faz uma junção entre pH e calagem, erroneamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando eu estou na água salgada, o pH 7, ele me diz o seguinte: alumínio e ferro neutralizado por cálcio, magnésio, e sódio e potássio. Ponto. Beleza, tranquilo. Mas quando eu estou na baixa salinidade, isso não é suficiente. E outra coisa, mesmo na salinidade mais alta, lembra, cálcio, magnésio é veículo de crescimento bacteriano. Tem função de coenzimáticas. Lembra lá que a enzima é importante? A coenzima também. Então, calagem não é só por causa de questão de pH. Esqueça isso. pH faz parte, mas não é o único sentido de você fazer calagem no viveiro. Tem gente que usa muita cal hidratada, cal virgem. Em caso de mortalidade, ok. Mas isso aí eleva muito o pH. Aí é um problema. Se precisar, ok. Mas na maioria das vezes você vai precisar só fazer correção iônica. E não é por questão de 131, não. É por questão de veículo para crescimento bacteriano, respiração bacteriana. Tá? Muitas vezes o pessoal acabou de fazer isso, ninguém está fazendo mais. Tornou um hábito meio perdido. Então, se você quiser ter sucesso na sua biotecnologia, você vai ter que usar calagem e gradiamento. E aí, aqui, para comprovar,
Quanto mais pH, mais alumínio e mais ferro. Então, neutralizou isso aqui, não quer dizer que você tenha minerais e para poder avançar. Já estou terminando aqui. Bom, aí, aqui é uma fazenda no Ceará, deixa eu voltar aqui rapidinho, controle de víbrios. Aí o cara vai dizer, controla víbrios, se você controla cianobactéria, você diminui carga de víbrios. Tem uma relação direta. Tá? Diminuiu carga de cianobactéria, diminui carga de víbrios. Né? Então, aqui com o uso de pós-biótico, com aplicação semanal, você tem água de captação, depois você tem uma redução bastante interessante. Eles usam lá como um fator 10 a terceira, né, de ajuste. Você consegue modificar da água extremamente com cianobactérias para uma água com um pouco mais de dominância de bactérias? Sim. A única coisa que você tem que ter cuidado é com a energia. Né? Quando você muda demais a energia, ou seja, a aeração vai ser extremamente necessária. Bom, aqui é uma fazenda. Aqui vocês estão vendo a água bem dourada. Ó. Aí aqui já vem outra ferramenta. Muitas vezes você tem que juntar uma fertilização química adequada com o uso de um probiótico, ou o uso de um simbiótico, ou o uso de um pós-biótico. Para ter aquele tom, para evitar, por exemplo, luminosidade, para crescer logo um fitoplâncton. Muitas vezes a gente está só agora fertilização orgânica, né? Às vezes a gente pega uma água extremamente verde e mete mais fertilização orgânica. Em vez de melhorar, atrapalha. Tá? Então a gente tem que entender. Muitas vezes vai usar alguma fertilização química para poder melhorar essa água. Então aqui é uma água de 30 de salinidade, 25, 30, aqui é 45, onde a dificuldade de fechar a cor da água é muito grande. Porque aí a produção primária é muito reduzida. Né? Então você vê que o uso adequado de fertilização química mais pós-biótico funciona também para esse tipo de sistema. Aqui só simbiótico, você vê uma cor dourada, e aqui já uma cor mais dourada ainda, né? Aqui já entrou o quê? Fertilização química. Então, esses produtos funcionam bem, mas eles precisam de apoio. Porque, e aí assim, eu fico às vezes pensando, a dificuldade do pessoal de vender os produtos. O cara chega no campo, o cara quer um produto que ele jogue na água e que ele vá para casa e ali se resolva tudo. Não tem esse produto. Se tiver, vocês me digam aí, mas assim, eu não sei, acho que não tem. Tem o quê? O produto e tem o trabalho por detrás do produto. Bom, controle, como eu falei, de cianobactérias, né? Então está aqui, ó, redução bastante significativa. Cientificamente, isso funciona? 2 estudos foram feitos pela Universidade do Paraná, né, com o uso de pós-bióticos, né, quantificando as enzimas no hepatopâncreas de camarão e fazendo toda a questão mais normalmente comum de desempenho zootécnico. Todos eles demonstram que o uso e as concentrações influenciam diretamente no bom resultado de desempenho zootécnico. Aqui são alguns, estão finalizando, são algumas dissertações que a gente vem fazendo, e aí, independente da cepa, independente da marca, que são, cada aluno meu, uma marca diferente de probiótico. Aqui só com bacilos, controle, sem fermentação, só o produto, com fermentação, sem produto, com probiótico, mistura de probiótico e simbiótico alternada, uma vez simbiótico, uma vez probiótico, uma vez simbiótico, uma vez probiótico. E uma só de simbiótico. Então a gente faz uns desafios químicos para ver estresse, né? E aí você vê com o uso de biotecnologia, mesmo com estresse, sobrevivência entre 7% e até 10% a mais. Outra dissertação, agora aqui um aluno Marcos Túlio Bucanedo, acho que muita gente conhece ele por aqui, testou um controle sem fermentação, 2 tipos de bactéria, a base de bacilos e um mix de bactérias, com fermentação e sem fermentação, e você vê ali, vai de 10% até 17% de sobrevivência a um estresse. Né? E os pós-bióticos? A mesma coisa. Ó. Também chegam a aumentar quase 10% de resistência a um determinado estresse. Isso quer dizer o quê? Que a microbiota do ambiente influencia diretamente na saúde do animal. Se a gente não cuida da microbiota do ambiente, a gente não está cuidando da saúde do animal. Bom, queria agradecer a todos os financiadores, senão a gente não conseguia ter as bolsas dos alunos, né? Aí faltaria a mão de obra.
tem aqui a questão das empresas, né, que estão fazendo algumas pesquisas e patrocinando, trazendo a gente para os eventos, também os distribuidores aqui da região. Então, eu queria agradecer a vocês aí pela atenção. Muito obrigado. Agradeço aqui ao professor Luiz Otávio, nós já temos essa parceria com ele já há algum tempo, dando aqui a sua experiência, seus conhecimentos, e cada vez mais a gente busca especialista atualizado na área para que possa vir aqui e dar o melhor para os carcinicultores, para os alunos acadêmicos, para que vocês tenham noção da seriedade e o comprometimento que levamos quando se trata de aquicultura. Então, muito obrigado, professor. E você ouviu aqui no Hora H do Agro Alagoas, a palestra realizada pelo engenheiro de pesca, professor da Universidade Rural de Pernambuco, consultor da Global TCP, doutor em Recursos Pesqueiros e Aquicultura, o Luiz Otávio Brito Silva. Ele que abordou o tema contribuição dos probióticos e seus metabólicos para a qualidade do solo e da água na carcinicultura, e que participou do 5º Seminário de Carcinicultura em Arapiraca. Lembrando que você pode assistir todo o programa, isso mesmo, assistir, pois estamos no YouTube. É só acessar @agroalagoas ou jovempanewsmaceió.oficial. Siga a gente no YouTube e também no Instagram. Hora H do Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A gente se encontra no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.